Olá, esta é uma edição especial do TVMP Entrevista, que veio a Tiradentes para a sexta sessão ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. O evento é promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais e eu converso com o Procurador-Geral de Justiça do MPMG, Paulo de Tarso Moraes Filho. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem com você Obrigado lá? por ter vindo conversar conosco em meio a esse evento, né, tão atribulado. É uma satisfação a gente poder comunicar aquilo que faz, né, comunicar no dia a dia, o nosso dia a dia de gestão institucional com os colegas, com quem quiser saber o que o Ministério Público de Minas Gerais faz para a sua sociedade. Isso é importante para a gente. Pois é, falando disso, eu queria que o senhor fizesse um balanço, né, da sua gestão nesses primeiros meses. Olha, eu é difícil você fazer uma autoavaliação, né, para gente que está à frente da gestão. Você tende a considerar tudo como atendendo às expectativas. O que eu posso dizer é que eu tenho feito o maior esforço para entregar os melhores serviços do Ministério Público de Minas Gerais para a população mineira. Nesse sentido, eu tenho buscado muito a gestão administrativa, como princípio, porque nós chegamos a um ponto de não podemos mais gastar o dinheiro público, né, nós vivemos num estado que tem suas carências econômicas conhecidas por todos nós, né, mineiros, vivemos um regime de recuperação fiscal, talvez em migração para o Propag, e nós gestores, temos que aprender a lidar com essa situação. E nesses 8 meses eu busquei justamente otimizar nossos custos, nossas despesas, com iniciativas administrativas que vão ao encontro daquilo que há de mais moderno, eh, para o setor público, que é o uso de ferramentas tecnológicas. Aliando ao nosso emprego de muitas pessoas, da utilização de muitas pessoas, de novas coordenadorias, novos coordenadores dos centros de apoio, colegas que estavam ávidos de ter uma oportunidade de produzir algo em favor da instituição. Então, aliando todo um aspecto de gestão com dedicação à atividade fim, eu acredito que nós temos 8 meses exitosos. Algumas conquistas, do ponto de vista institucional, eu diria a implementação entre nós da inteligência artificial. Nós estávamos um tanto quanto acanhados nesse sentido. O Ministério Público de Minas Gerais talvez seja um dos últimos a ingressar nessa seara de tecnologia e nós avançamos bem. Ainda não é, obviamente, o suficiente, porque 8 meses você não produz aquilo que deveria ter sido produzido 2, 3 anos. Então, mas avançamos bem, temos um colega muito qualificado, que está nos ajudando muito nesse sentido, e a par disso estamos investindo na atividade fim. Como eu disse, com a inovação de coordenadores, eu tenho a percepção de que demos uma mudança. Não que os coordenadores que estavam até então, tivessem aquém, não, pelo contrário, a vida é assim, Uma de vida renovação. o ciclo de vida institucional faz com que nós tenhamos novas ideias, né. Daqui a pouco virá um novo procurador-geral e virá com novas ideias, vai dar a sua contribuição. Então hoje nós temos outras pessoas, contribuindo para a instituição e tenho certeza que elas estão se dedicando a fazer o que há de melhor. Eu falo no campo, criminal, seja na seara da improbidade administrativa, do meio ambiente, nós temos, colegas que estão se esforçando ao máximo para entregar serviços ainda melhores para a população mineira. Sobre o uso da inteligência artificial, então o Ministério Público criou um programa próprio, né, e como é que ele está funcionando? Como é que está sendo a capacitação de servidores e membros? É um desafio, é uma tecnologia que muitos colegas, às vezes, talvez também servidores, tenham receio, né, da utilização. Mas eu tenho dito que a inteligência artificial está para nós, assim como a máquina de escrever estava para o computador. Assim como era a nossa vida sem a internet e hoje com a internet. Então é um caminho sem volta. Quem não se adequar a esse novo mundo vai ficar para trás e nós não podemos nos tornar uma instituição obsoleta dentro do contexto de Estado. E Então saber aproveitar o melhor dessa ferramenta, né, como é exatamente. que ela
está ajudando no trabalho do dia a dia dos promotores, procuradores? É que fique bem claro que a inteligência artificial jamais substituirá as pessoas, até porque nós trabalhamos com decisões, decisões sobre o caminho de investigações, sobre o percurso de uma prática criminosa, uma questão administrativa de relevância, uma lesão ao meio ambiente, sempre será o ser humano a decidir. Porém, hoje com ferramentas que facilitam o trabalho, dão celeridade, especialmente celeridade à execução dos trabalhos. E isso é fundamental. Porque para nós hoje, se tem uma coisa que a sociedade de uma forma geral, não concorda mais é com a morosidade da entrega dos nossos serviços, né, não de nossa parte, porque muitas vezes nós levamos as nossas demandas ao judiciário. E o judiciário, não por incompetência ou por um outro fator que não seja o volume, o grande Um volume acúmulo, né? de trabalho que aporta no judiciário todos os dias. O Brasil é um país que se judicializa muito e tudo. Então, quanto mais você leva a demanda ao judiciário, obviamente ele vai ter um engarrafamento, vamos dizer assim, usando uma linguagem coloquial, vai ter um engarrafamento de todas aquelas demandas. Então nós temos que procurar soluções alternativas. E nesse sentido, a inteligência artificial nos ajuda a dar celeridade, e aí a gente conjuga com outro fator que a gente está vivenciando aqui em Tiradentes com muita alegria, que é uma forma outra de solução de conflitos, que são os métodos autocompositivos. E eu tenho para mim que foi um grande acerto, tanto do CNPq, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, quanto do Ministério Público de Minas Gerais, acertar a nossa pauta. Uhum. Nós estamos aqui imersos num curso que tenho a certeza, nós vamos sair muito mais bem preparados para enfrentar este mundo moderno. Os métodos autocompositivos, aliados a outros fatores como o tecnológico, vão nos permitir não só dar celeridade, como também entregar soluções definitivas e com um aspecto muito peculiar que só o Ministério Público hoje, nesses métodos autocompositivos, pode dar, que é a segurança jurídica. Todos os procuradores gerais são unânimes em falar da excelência do trabalho realizado pelo Compor, né, da iniciativa, eh, de vanguarda que foi, muitos deles estão copiando, né. O que que o senhor atribui, eh, ao trabalho do Compor nessa inovação? Veja bem, nós somos demandados todos os dias. Sabe quando um promotor de justiça tem um problema que ele não vislumbra uma solução em pouco tempo, mas do outro lado do balcão ele tem a sociedade reclamando dele uma solução muito rápida, e até a questão envolve uma solução muito rápida, envolve não, reclama uma solução muito rápida, isso gera uma aflição. Isso, tem trazido inclusive um adoecimento mental por parte dos membros do Ministério Público. Então, daí nasceu a necessidade de buscarmos fórmulas alternativas. E nada melhor do que o processo autocompositivo, em que você, muitas vezes media ali o conflito entre partes que vão para uma mesa para tentar se entrar numa autocomposição em torno de um conflito. E isso tem sido um sucesso, e o Compor, nesse sentido, é um modelo a ser copiado pelo Brasil. Hoje a palavra de ordem no meio jurídico é a autocomposição de conflitos. E eu acredito nesse sentido o Ministério Público, se nós estamos devendo na questão da inteligência artificial, nessa seara nós estamos bem avançados e talvez possamos ser um dos exemplos para o Brasil. E com números que são bem representativos, né, mais de 520, demandas que chegaram para ser tratadas pelo Compor com 90 mais de 90% de Mais de 90 resolução. mais de 90% de resolução. É muito difícil, né, Laura, a gente lida com conflitos de grandes interesses, com grandes questões públicas E que questões que envolvem um número enorme de atores. de, de Veja bem, nós estamos participantes, né, lidando das lá com a questão do composições. Rodoanel, Uhum. da capital, que envolve uma série de municípios, o que demandaria, por exemplo, inúmeras ações judiciais, e você teria que pensar que aquelas ações seriam decididas todas a um só tempo, com o mesmo sentido, então isso é praticamente impossível de acontecer. E nós estamos dentro da mesa de negociação acomodando todos os interesses, e aqui eu digo interesses públicos, né, que cada Hum. gestor público, cada prefeito de cada município alcançado pelo Rodoanel defende os interesses de seu município, de sua população, mas nós estamos sentados à mesa costurando
um grande acordo que vai fazer com que tenha uma celeridade no início da execução das obras, que acredito será uma das maiores obras do estado de Minas Gerais dos últimos tempos e vai facilitar a vida dos belo-horizontinos, daqueles que circulam por Belo Horizonte e de uma gama outra de pessoas. Esse é apenas um dos exemplos, né, E o nós temos. Compor tem medido esse retorno, né, de satisfação dos envolvidos Ah, com nessas certeza. negociações? Tanto assim a maior medida disso é o quanto as pessoas nos procuram, Uhum. né. À medida em que você vai entregando soluções, mais demandas chegam até nós. Então, assim, a gente percebe claramente o sucesso do Compor pelo número de demandas. Às vezes nós temos que fazer uma seleção, porque também não podemos, colocar um órgão tão precioso hoje para a gente em xeque, aceitando todo o complexo de coisas que tem para resolver. Então nós temos que fazer algumas seleções, mas temos tido sucesso nesse sentido sim. O retorno nos é muito satisfatório. E, em quais áreas que têm sido, essas demandas, essas negociações e todas as áreas de atuação? Incrível, né, em todas as áreas. A gente vai do meio ambiente, consumidor, criminal. Uhum. Então nós temos assim, um complexo de atribuições, né, são muitas as nossas atribuições e a gente tem tido sucesso em todas, por incrível que possa parecer. Acordos que a gente jamais imaginaria sendo celebrados, num ambiente outro que não fosse o Compor, chegando ao sucesso, né, e resolvendo os problemas do estado, entregando para a população, os serviços que lhes são devidos pelo Estado, na maioria das vezes, de uma forma mais célere. Então, eu acredito, assim, que não há o que se destacar, sabe, nós temos um conjunto de atividades ali e todas elas, com a bênção de Deus, bem-sucedidas. Então, Paulo, vamos falar iniciativas que têm sido trazidas nessa reunião pelos grupos, né, de trabalho do CNPq. Uma delas é o do consórcio, né, de implantação de ferramentas digitais pelos ministérios públicos do Brasil. Como é que Minas está vendo essa iniciativa? Olha, eu sou uma das pessoas que mais brigou por isso. Brigou num bom sentido, eu levei um pouco dessa ideia ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, da necessidade de nos organizarmos. Nós somos divididos por estados, né, cada um dentro da sua perspectiva de gestão e muitas vezes eu estou desenvolvendo aqui uma ferramenta, tecnológica que pode ser útil para todos os ministérios públicos. E dado o dia a dia, nas nossas agendas, a gente não se comunicava muito a respeito desse assunto. E nós estamos centralizando no CNPq, no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, este diálogo. Porque se você representa um ministério público e tem algo bom, você pode fornecer esse algo bom para que eu otimize os meus serviços e consiga, dentro de tudo que a gente está falando aqui, sermos mais efetivos na prestação de serviço e vice-versa. Então hoje a gente tem um intercâmbio de gestão, muito maior do que outrora. Na verdade, o que está acontecendo, eu acredito que é uma mudança de paradigma. Sempre nós fomos voltados muito para as discussões jurídicas, e elas permanecem entre Uhum. nós, porque elas são fundamentais, elas são da nossa essência. E deixamos de lado a questão de gestão. Só que está chegando a um ponto que o mundo, de uma certa forma, e principalmente o mundo, administrativo público, ele carece de otimização dos seus custos. O Estado cresceu e não tem para onde crescer mais. Nós não temos mais condições. Minas Gerais é um grande exemplo. Nós vivemos uma economia, deficitária do ponto de vista administrativo público e nós precisamos ser criativos. E nesse sentido é que o consórcio, a comunhão de projetos pode facilitar a vida de todos nós, diminuindo custos e tornando mais efetivas as nossas ações. Mas até nisso que o senhor estava falando, de pensar nos processos, né, e nas ações em que cada ministério trabalha, vocês estão tomando uma iniciativa de se unir, né, junto, aos tribunais superiores, né, na defesa de demandas, né. Como Isso. é que isso está sendo elaborado? Isso é muito importante. Veja bem, a própria Constituição Federal fala que o Ministério Público é uno e indivisível. Se somos assim, temos que agir de uma maneira uniforme.
Então, a forma de fazer com que todos, canalizem suas energias para um determinado vetor, é fazer com que nós tenhamos uma maior interação nesse sentido. Então, estão sendo criados organismos que vão agregar todas as demandas dos estados, por exemplo, num único órgão recursal, para que nós levemos às instâncias superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, de maneira uniforme as nossas demandas, para que nós não trabalhemos uns, às vezes, sustentando teses, diferentemente de outras teses sustentadas por outro Ministério Público. Isso geraria, obviamente, uma perplexidade, dado o fato de nós convivermos com uma chamada independência funcional que cada membro do Ministério Público dentro do país pode exercer seu livre convencimento motivado, né, com base na legislação, na doutrina, na jurisprudência, ele pode seguir um determinado caminho, é chegado o ponto que nós temos que pensar muito além disso. Nós temos que pensar no todo, até onde ao meu pensamento, o que eu defino como uma conclusão jurídica a respeito de um fato deve prevalecer ou deve prevalecer o sentimento de todo o Ministério Público. É essa a questão. E nesse sentido, o órgão aqui hoje pensado, né, e está sendo cada vez mais desenhado dentro do conjunto dos ministérios públicos dos estados, é um órgão recursal único, Um grupo de atuação que junto a esses possa tribunais que junto superiores. atue junto a esses tribunais, levando o processo da primeira instância, que é dos estados, para os tribunais superiores, sustentando uma única tese, para haver uma uniformidade nesse sentido, não uniformidade de pensamento. Eu abro mão do pensamento aqui de uma forma, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro da mesma forma em parte, e nós vamos nos adequando para que a gente tenha sucesso naquilo que interessa à sociedade. Nós temos que buscar um caminho que seja o melhor para a sociedade, e é nesse sentido que a construção está sendo feita. Os procuradores de justiça do MPMG têm uma atuação muito forte, né, em Brasília, junto a esses tribunais superiores. Como é que, o MPMG tem, compartilhado essa experiência? Nesse sentido, eu me orgulho muito do Ministério Público de Minas Gerais. Aliás, é o órgão que eu mais admiro dentro da instituição, porque ele consagra tudo o que é o de mais moderno do Ministério Público, que é a Procuradoria de Justiça junto aos tribunais superiores. Nós temos um órgão que canaliza todos os nossos recursos na área criminal, o que já era feito de uma certa forma na área de direitos difusos pela Procuradoria de Direito Difuso, Defesa dos Direitos difusos, mas agora é de uma maneira muito contundente na área criminal. Agora não, já de algum tempo. Esse órgão já funciona, já faz alguns anos. Passou por algumas, releituras, vamos dizer assim, e se aprimorou agora de forma que nós somos o Ministério Público mais ativo nos tribunais superiores. E o que a gente quer é emprestar essa expertise para os outros ministérios públicos, para que a gente possa ter talvez um único órgão para ser o nosso interventor junto aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muito orgulho dos colegas que lidam no dia a dia nessa procuradoria, eles são motivo de muito orgulho para nós, Ministério Público de Minas Gerais, mas acima de tudo para o Ministério Público brasileiro. É um trabalho de construção de muitas mãos e de pessoas muito preparadas intelectualmente. Doutor Paulo, quais são as prioridades agora nesses próximos tempos da sua gestão? Vem aí, a gente tem algumas outras questões que a gente quer levar a efeito, que já faziam parte da minha proposta de gestão, que é uma mudança de paradigma na nossa atuação criminal. Eu quero entender a nossa atuação na área criminal como também uma atuação de direitos difusos. Eu quero pensar não em área criminal, mas na tutela de segurança pública. O Ministério Público é uma das peças, se não a mais, uma das mais importantes dentro do sistema de segurança pública. O Ministério Público detém a titularidade da ação penal e nós precisamos fazer valer isso com ênfase, não só no fato de processar as pessoas, processar quem viola a lei, mas garantirmos que o sistema de segurança pública funcione. Hoje não precisa, basta sair aqui à rua, a gente vai ver que o maior reclamo da sociedade é a insegurança, sabe, o Violência. subjetivo da insegurança, porque ninguém anda tranquilo nas ruas mais. E nós precisamos, não vai ser da noite para o dia, eu vou aqui, em breve, plantar uma semente daquilo que é o que eu penso e sempre pensei, e que hoje eu posso levar a efeito como um projeto de gestão,
que é fazer com que o Ministério Público saia do papel de promotor criminal, aquele promotor que recebe o inquérito policial, oferece uma denúncia, ou arquiva, ou até produz uma investigação através do PIC e leva ao judiciário para processar alguém, ou até mesmo arquivar aquele por não ter encontrado uma prática criminal, para um espectro mais aberto. Por exemplo, nós precisamos ter um sistema de segurança que esteja mais estabelecido do ponto de vista administrativo. O maior exemplo, nós não podemos trabalhar com uma polícia civil que não esteja estruturada. A polícia civil produz para nós eh, procedimentos que tem que ter um conteúdo melhor, com uma capacitação melhor, com melhores instrumentos investigatórios. Então é um complexo de atividades que a gente quer fazer com que eles sejam concretizados, para que ao final a gente diga que o Ministério Público realmente está fazendo o trabalho de tutela da segurança pública. Ou na prática seria ajudar, as polícias a se reestruturarem melhor? Isso, o que acontece? Nós somos um sistema de engrenagens. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, todos funcionamos como engrenagens, né, a Polícia Penal. Então nós não podemos deixar que, um elo dessa engrenagem, um dos dentes dessa engrenagem seja frágil. Então nós precisamos estar todos fortalecidos para a gente realmente exercer a tutela de segurança pública. E isso envolve uma série de aspectos. Nós, ministérios públicos, né, do país, o Ministério Público de Minas Gerais, nós somos os destinatários do trabalho da Polícia Civil. Como que eu posso exigir que a polícia produza um trabalho de maior qualidade se ela não tem condições estruturais para fazê-lo? E acredito eu que a partir do momento que nós conseguimos dar essa estrutura para a polícia, nós vamos contribuir para a tutela de segurança pública. Na questão do crime organizado, nós somos desorganizados para combater aquilo que é organizado. Então, nós precisamos nos organizar. E organizar é nos comunicarmos mais, termos sistemas que se comuniquem e que possam dar celeridade à investigação, porque você descobre hoje uma fórmula que o crime organizado utiliza, e quando você está na persecução daquela, ele já criou outra, e assim por diante. Então, nós temos que ter mecanismos para poder, de fato, estarmos organizados no combate à criminalidade O organizada. senhor acredita que essa mudança para a tutela de segurança pública vai ajudar, o Ministério Público seja menos reativo, né, agindo pós-violência, pós-crime e trabalhando mais na prevenção? Pô, esclarecedora demais sua pergunta, muito obrigado por ela. Porque, na verdade, a gente quer buscar isso, sabe? Ter informações que nos permitam, inclusive, agir preventivamente. Que é uma das coisas que pode debelar o crime, é isso, né? Nós temos conhecimento, administrar o conhecimento. Você saber o que vai acontecer, você não vai saber tudo, obviamente, mas se você puder saber grande parte daquilo que as organizações criminosas pretendem fazer, nos ajuda muito a prevenir. E principalmente sufocar essas organizações. Sabe, no trabalho preventivo ele nos permite sufocar essas organizações, porque a gente tem conhecimento dos processos que eles utilizam. É isso que eu disse, eles têm processos à frente, Uhum. nós precisamos estar à frente deles. A esse respeito, a gente estava conversando com o procurador-geral do Rio de Janeiro, e ele falando da contratação de uma ferramenta que vai permitir agilizar a perseguição dos criptoativos, que são muito Isso. usados hoje É. pelos grupos do crime organizado, né. Isso é preciso também para ajudar nas investigações. É mais que necessário, porque das grandes questões da criminalidade organizada é legalizar aquilo que eles auferiram com a criminalidade, né. O que eles obtiveram de recursos, eles precisam utilizar. E para utilizar, eles têm que legalizá-lo. A melhor forma hoje em dia adotada, muitos, né, não é a melhor, mas uma delas é a criptomoeda, porque ela é praticamente intangível, você não tem conhecimento da titularidade da propriedade, e nós estamos nos municiando de ferramentas que vai nos permitir, fazer o rastreamento desses ativos na persecução dos valores que são hoje, auferidos com a criminalidade organizada. O É uma mais engenharia importante é descapitalizar mesmo esses grupos, né. sufocar financeiramente, é Uhum. uma das matrizes aí para a gente combater o crime organizado.
Isso é fundamental para nós. Mas nós temos outras ferramentas que eu prefiro não revelar, Uhum. porque quanto mais a gente fala, mais eu estou alimentando, né, a criminalidade organizada. Eles não ficam nos comunicando o que estão fazendo, né, Exatamente. nós temos que também ter estratégia para poder agir com crime que, pela própria nomenclatura, já se diz, organizado para, infringir as leis e cada vez mais avançar no meio da sociedade. Nós não podemos ter, como o Rio de Janeiro, o Uhum. procurador-geral de justiça esteve aqui, nós vemos um estado paralelo, um estado à parte daquilo que é o poder público, é muito triste. Nós assistimos isso e nós não podemos deixar que Minas Gerais ganhe essa proporção. Podemos dizer então que o Ministério Público está tentando acabar com esse gap, né, com essa defasagem, que deixava o crime organizado, né, muito adiante das ações de repressão. Isso é uma das coisas que eu me propus quando candidato a procurador-geral. Eu sei que o tempo é curto e eu não chegarei a um termo final, mas se eu construir algo em torno disso, eu já vou ficar muito feliz. Eu acho que eu vou contribuir para que próximas gerações do Ministério Público evoluam ainda mais para a gente poder realmente debelar o crime organizado. Muito obrigada, doutor Paulo, pelo seu tempo. Espero que o resto da reunião seja prazeroso e produtivo. Muito obrigado a você, é um prazer sempre poder falar daquilo que a gente pensa e faz, tenta fazer de melhor para o Ministério Público, que ao final a gente está fazendo para a sociedade de Minas Gerais. Isso, obrigada. A você que está nos assistindo, essa edição especial do TVMP Entrevista tem outros convidados. Procure neste nosso canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.